Bom dia, meus irmãos. Gradativamente vamos nos ajustando, por favor, que o horário nos chama. A Sociedade Espírita Amor e Caridade honra-se com as vossas presenças nessa manhã, num evento de caráter todo especial para nós. É uma promoção da nossa Associação Médica Espírita de Cascavel, que está trazendo para nós uma criatura muito querida, de muitos anos, que mora no nosso coração e nos honra mais uma vez a sua presença entre nós. O nosso querido Duvaldo Mansani de Melo, que vai, sem sombra de dúvida, nesta manhã, colocar mais um tijolo para que a gente reflexione em torno das questões do espírito imortal, no viés de uma ponte entre a física quântica e o espiritismo, né? Muito importante, então, que ampliemos os nossos níveis conscienciais para recebermos essa dádiva que o Duvaldo está nos trazendo. Depois, o nosso querido João Madeira, nosso companheiro presidente da AME, vai fazer as devidas apresentações, inclusive da obra que o Duvaldo está trazendo. O nosso presidente da URI não se faz presente por motivo de força maior. Nós o estamos representando nesta manhã. No primeiro momento, então, nós vamos fazer a prece. Em seguida, nós temos uma atividade do DIGI, da sociedade, que vai homenagear o codificador e mais uma música. Depois, a nossa maestrina vai nos dar as informações necessárias. Em seguida, o nosso João Madeira vai fazer a apresentação, então, do expositor, e ele vai nos conduzir na reflexão. Unamos-nos em pensamento, meus irmãos, evoquemos a dimensão superior para que possamos ter imenso êxito na nossa tarefa nessa manhã. Pai da vida, Senhor de todos nós, com os nossos níveis conscienciais gradativamente se ampliando, temos consciência plena das nossas responsabilidades e da parte que toca a cada um de nós nesta obra infinita da criação. És a nossa inspiração, és a nossa força e a nossa coragem. Por esta razão, mais uma vez, estamos vos pedindo que estas mesmas virtudes possam ser ampliadas em todos nós. Por esta razão, louvamos constantemente o vosso nome, como vos agradecemos do fundo do nosso coração por ter nos lançado nesta jornada na direção da plenitude. Uma vez mais, estamos buscando a força e a coragem necessária para seguirmos adiante dentro destas questões da evolução que segue ao infinito. Ampara, abençoa, inspira o nosso facilitador para que a mensagem que ele nos traz hoje, que irá compartilhar conosco, guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que as vossas bênçãos, Pai da vida, recaiam sobre nós, na medida exata do esforço que cada um de nós despendê-la por fazer, por merecê-las. Que assim seja, Senhor. Bom dia a todos. É com muita alegria, é um momento de muita emoção para nós, apesar de estarmos habituados a estar aqui nessa posição, e preciso aí de uns segundos para me acalmar, porque a emoção é muito grande. Rever amigos, ver que a AME Cascavel hoje tem um trabalho consolidado junto à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e quando a gente liga para um amigo, para um trabalhador do Cristo, e ele prontamente aceita a tarefa, sorrindo, com entusiasmo, com confiança, isso nos gratifica muito e nos mantém no trabalho, porque Jesus nos conclama hoje para que saiamos da nossa zona de conforto e trabalhemos. Então a AME Cascavel desenvolve alguns trabalhos. Somos muito gratos à Sociedade Espírita Amor e Caridade,
que nos acolhe, como hoje, como tem nos solicitado algumas opiniões sobre a parte científica da doutrina espírita, que esse é o objetivo das AMES. As AMES são parceira das casas espíritas, do movimento espírita, é um braço científico da doutrina espírita, como vocês hoje verão aqui. Nós realizamos um trabalho com a dependência química, auxiliando almas a vencer a dependência química, todas as sextas-feiras, às 19h30, na Sociedade Espírita A Caminho da Luz, no bairro São Cristóvão, na Rua Vilhena, 161. Então, todos que tiverem familiares, que conhecerem alguém que está diante desta que é uma doença de difícil aceitação devido ao seu aspecto biopsicossocial, nós estamos lá de portas abertas para receber a todos. E também, junto com esta sociedade, desenvolvemos o auxílio a doentes hospitalizados, a capelania espírita, que é um estudo que está sendo desenvolvido pela AME Brasil, onde nós levamos assistência religiosa, espiritual aos hospitais. Temos já mais de 19 meses de atuação, já fizemos 2 capacitações, sendo que a última foi aqui nesta sociedade, e hoje nós estamos com mais de 20 voluntários trabalhando sem interrupção no Hospital Nossa Senhora da Salete, e agora nós vamos começar no Hospital de Câncer, o CEONC. Então, a minha gratidão por todos esses voluntários, que muitos estão aqui, e eu agradeço do fundo do meu coração, porque não é um trabalho nosso, mas sim do Cristo. O Oduvaldo é um teólogo, é um ativista quântico, está nesta pesquisa junto com muitos pesquisadores da AME Brasil. Esse é um assunto que está em aberto. Ele me pede que vocês façam contato, emitam as suas opiniões, venham junto de nós. É muito importante sabermos o que vocês pensam, quais são as dúvidas que vocês têm em relação a este assunto. Esse assunto, ele é de extrema relevância frente a esse novo paradigma, principalmente para nós da área da saúde, desta conexão mente, corpo e espírito. Eu não sei se existe outra doutrina que traz com tanta propriedade, que vem comprovar, a ciência hoje vem comprovar o que Allan Kardec e André Luiz, através do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, já disseram há muito tempo. André Luiz e Chico Xavier hoje estão no maior banco de dados médico, que é o PubMed. Então o Oduvaldo vai nos trazer um pouquinho mais. E ele traz o livro A Dança das Energias, já na sua 2ª edição, revisada e ampliada. Tem 30 exemplares, para quem quiser se aprofundar, se encontra ali na livraria, e também de antemão agradeço a casa que proporcionou que nós colocássemos o livro ali à venda. Tá? Então eu agradeço a todos e também desejo a todos aqui um bom Dia das Crianças. Muita paz. Bom dia a todos. Estão ouvindo bem aí atrás?
Vocês me perdoem, mas eu não estou muito habituado a trabalhar no alto, eu gosto de trabalhar junto com as pessoas. Então eu vou trabalhar aqui embaixo com vocês, olho no olho, né? Então, primeiramente, queremos agradecer em nosso nome, em nome da Associação Médico Espírita do Paraná, pelo honroso convite da Associação Médico Espírita de Cascavel. Agradecemos de antemão todo o acolhimento, e um agradecimento muito especial a esta casa, que pela segunda vez a visitamos. Então, estamos muito felizes de estarmos em Cascavel novamente e conversarmos com vocês. Bom, hoje nós vamos tratar de um tema que sugere a todos nós fazermos uma reflexão intensa, juntos, até porque é um tema não tão novo, mas pelo menos desafiador. Com o cuidado que nós temos que ter, que a física quântica não chegou aí para resolver todos os nossos problemas, que nós brasileiros às vezes temos essa coisa, olha, agora tem a física quântica, ela vai explicar tudo. Não é bem assim. Ela é somente mais uma alavanca para nós compreendermos melhor a doutrina espírita e, principalmente, no caso da associação médica e da sociedade como um todo, a relação do espírito com o corpo físico no que se refere à saúde e no que se refere à espiritualidade. Esta ideia é somente mais uma alavanca para nos ajudar a compreendermos, a estudarmos melhor, compreendermos melhor para servir a doutrina e servirmos ao próximo. Esta ideia. Esta aqui é uma pesquisa em aberto, de formas que nós convidamos a todos os irmãos que desejem ou possam contribuir para que a gente avance. É uma pesquisa em aberto, em construção, como é a doutrina espírita, uma verdade sempre em construção. Eu vou trocar de mão aqui que fica mais fácil, né? Então, estão ouvindo bem lá atrás? Eu fico sempre preocupado com a turma do fundo. Se quiserem chegar mais na frente, pode chegar, aqui não tem nenhum perigo, viu? A gente não vai fazer pergunta por enquanto. Muito bem. Então, vejam bem. Muitas mudanças estão acontecendo no planeta em todos os sentidos. E essas mudanças requerem novo tempo, novas construções. Kardec, ao seu tempo, falou que o espiritismo aconteceria em 3 etapas. Uma primeira etapa seria manifestações, para chamar a atenção. A segunda etapa seria as mensagens, psicofonias, psicografias, que isto aconteceu através de inúmeros irmãos valiosos que continuam contribuindo. Agora, esta etapa do século XXI nos exige que nós lermos, compreendermos, entendermos e praticarmos. Então, é a fase mais difícil do espiritismo. E quando nós vamos em relação à medicina, nós vemos que estamos precisando de uma medicina um pouco mais ampliada. Esta ideia, é disso que nós vamos falar. Porque não há como falar na relação corpo físico sem falarmos no aspecto saúde, que é o foco maior da Associação Médico Espírita, mas também junto está a relação do espírito com a matéria, a experiência na matéria. Podemos chamar até de mediunidade. É disso que nós vamos falar e percebermos aqui de que forma, quais as metodologias que a física quântica nos traz, além da física clássica, para nós compreendermos melhor este processo. Esta é a ideia. Muito bem. Desde o começo, eu não diria nem desde o começo. Nós temos no Livro dos Espíritos uma questão muito interessante, a 798, que nos diz, já 150 anos atrás, que é chegada a hora do Espiritismo ser aceito como conhecimento humano. Eu vou além, eu entendo como conhecimento universal, mas por enquanto vamos ficar no planeta, né? Como conhecimento. E o conhecimento humano, ele é sempre formatado através de ciência, filosofia e religião, os 3 juntos. Senão você pode criar um conhecimento com alguns senões, alguns problemas. Mas nesse sentido, nós fomos buscar com André Luiz e Emmanuel também, tentamos compreender o que é
filosofia? Porque se a gente pensa em filosofia, mas o que é? Então ele nos diz que é a indagação que nos auxilia a pensar. Ou seja, resumindo, filosofia é aquela que nos leva a fazer perguntas. Eu quero saber, por que isto? É uma reflexão permanente, uma característica do espírito. A ciência, ela fica a serviço do raciocínio, a escola do conhecimento. Nós podemos, assim, resumindo, dizer que a filosofia faz as perguntas, a ciência trata das respostas. Permanentemente buscando respostas. Isso está no dia a dia de todos nós. O espiritismo não é diferente. E a religião trata-se do caminho da ascensão, das buscas. Das buscas. Então, a religião trata das buscas, filosofia trata das perguntas, a ciência, que é uma construção humana, trata das respostas. Este é o caminho, esse tripé da doutrina espírita, bem exemplificado pelo Livro dos Espíritos, que é um livro de filosofia, pela Gênesis, que é um livro científico, o Livro dos Médiuns, também um livro científico, e, obviamente, o Evangelho no sentido religioso, né? Então, isso está em Apostila da Vida. Muito bem. Eu penso que eu acredito em milagres. Vocês acreditam em milagres? Claro que acreditamos, mas o que é milagre? O milagre, nós temos um efeito, mas a causa nós desconhecemos, por isso é que se chama milagre. Mas será que não é chegado o tempo de nós nos questionarmos? Quando falamos em milagre, obviamente a gente se centra mais em Jesus. E Jesus fez tantas coisas, né? Será que não é hora da gente compreender um pouco mais o que Jesus fez? Como ele fez? Porque o que ele fez nós aceitamos. Ótimo, bom começo. Mas como ele fez? Será que não é chegada a hora? Porque ele disse, eu faço e vocês vão fazer muito mais. Então, será que nós estamos acreditando em nós? Será que... Eu não quero me igualar a Jesus, nenhum de nós vai fazer isso. Um dia nós chegaremos a espírito puro, como ele chegou. Mas, será que não é o momento de nós compreendermos como ele fez, para que nós possamos fazer também e ajudar ao próximo, construindo também a nossa evolução? Essa é uma questão que eu gostaria de abordar com os irmãos. Quando nós falamos nisso, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Quando nós falamos em busca, em aprendizado, eu trago aqui para nós fazermos uma reflexão rápida sobre Aristóteles. Não vamos falar de toda a obra dele, nem seria possível. Mas ele criou uma coisa muito interessante, um processo chamado nexo causal. Em que ele disse assim, todo efeito tem que ter uma causa. E essa causa pode ser efeito de outra causa. Assim ele foi e chegou na causa maior, a causa de todas as coisas, que ele chamou de primeiro motor imóvel, Deus. A primeira leitura racional de Deus, podemos assim dizer. Nessa linha, Kardec veio e ordenou, porque o livro, quem ditou foram os espíritos. Mas na questão número 4, Kardec fez uma pergunta extremamente inteligente, teológica, diga-se de passagem. Quando ele disse assim, qual é a prova da existência de Deus? O que os espíritos responderam? Usem a sua ciência. Todo efeito tem que ter uma causa. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Vocês olhem todos os efeitos cuja obra não é do homem, lá está Deus. Vocês querem uma resposta mais inteligente que essa? Isso nos serve como uma referência, que nós estamos percebendo inúmeros efeitos, mas temos que ir atrás da causa. E aí eu começo. De que forma a física quântica pode nos ajudar nesta linha de raciocínio? Então ela já traz duas concepções muito interessantes, que se chama a localidade e a não localidade. O que é isso? Para quem não está acostumado, mas o que é esse? O que é local, o que é não local? É extremamente simples, mas nos ajuda muito no raciocínio de causa e efeito. Local é tudo que é visível.
esse ambiente que nós estamos aqui na carne, chamado também espaço-tempo, largura, altura, profundidade e tempo. Isto é local, tudo que funciona abaixo da velocidade da luz. E o não local é tudo que funciona acima da velocidade da luz, portanto, não visível para nós, mas que existe, sim. A física quântica deixa muito claro, sim, existe muita coisa acima da velocidade da luz. Coincidentemente que a doutrina fala a mesma coisa. Então, é esta relação do não local, que funciona acima da velocidade da luz, com o local que funciona abaixo da velocidade da luz. Está claro isto? Este raciocínio inicial é importante para a gente construir um raciocínio científico sem perder a religiosidade. Estamos aqui praticando filosofia, perguntando. E vamos continuar. Eu espero até que vocês não durmam essa noite fazendo perguntas. Vamos continuar assim. Porque este é o jeito do espírito evoluir. Porque até durante o sono nós estamos aprendendo. A não localidade, felizes os médiuns videntes, que esses percebem alguma coisa não local. Mas é disso que nós vamos falar também, né? Então, eu volto a repetir, vamos entender a física quântica como uma coisa normal, racional, científica, sem adivinhação e sem chute, sem achismo. Vamos trabalhar a ciência no aspecto sério, comprovado, com os devidos cuidados que a ciência requer. Porque o espiritismo também não é adivinhação. A saúde, que a medicina espírita trabalha, também não é divinação, é segurança, né? Então, veja bem, os fenômenos espirituais, nós temos um efeito local, visível, portanto, mas a causa é não local. Por exemplo, você tem água fluidificada. A gente sabe que funciona, que a água está fluidificada, ou foi fluidificada. Mas vocês perceberam algum movimento ao redor, a não ser o médio fisicamente ali? Mas está acontecendo tudo no não visível, no não local. Isso depois nós vamos explicar como. Porque não adianta dizer, existe, mas a pergunta é como? Por quê? Para quê? Para eu fazer melhor. Porque no momento que eu conheço, eu faço melhor. Compreende? Esta é a ideia. Então, todos os produtos mediúnicos, inclusive a saúde, você tem muito efeito local, que é a causa não local. E daí nós ficamos perdidos. A gente aceita como verdadeiro, mas você pergunta, como que isso funciona? Olha, não tenho a menor ideia, mas funciona. Que bom, um bom começo. Mas é o suficiente? Eu penso que não. Por isso estamos aqui. E daí nós temos, nesse processo, a física quântica já nos traz um conceito que ela chama assim de causação descendente, que está perfeitamente compatível com os ensinamentos da Gênese. Por quê? Se nós temos uma manifestação mediúnica, a origem da manifestação é um espírito desencarnado, não é verdade? Não visível, não localmente. Então nós temos uma causa não local, o espírito desencarnado, numa manifestação mediúnica local, que ele vai conversar conosco, precisando de uma intermediação do médico que faz a conversão da frequência. Então nós temos o local, não local, via causação descendente, significa origem não local, em que faz a conexão com a matéria. Isso nós estamos fazendo aqui agora, porque eu, espírito, estou usando um corpo físico, que eu comando via perispírito para apresentar esse pequeno encontro. Todos nós estamos fazendo isso o tempo todo. Quando estamos encarnados, nós estamos nos manifestando na matéria. Podemos até dizer que somos médiuns de nós mesmos. Isso nós vamos tratar com... Então, vejam bem, o efeito, a causa não local se manifestando no local. A física quântica chama isso de causação descendente, ou seja, a relação do espírito com o corpo físico. Mas também o espírito... E aqui entra o conceito tanto de mediunidade como saúde. O espírito capta a informação local e sobe a informação via perispírito para o não local, onde está o espírito, efetivamente. Se é que está, porque no mundo espiritual não existe em cima, embaixo, tempo, depois, antes, isso não acontece, né? Muito bem.
Kardec, ao seu tempo, lembrou: se há fenômenos espirituais, então o espírito é acessível à pesquisa científica. Isso disse há 150 anos atrás. Então, temos muito que caminhar. Muito que caminhar. Leon Denis colocou nos nossos ombros uma responsabilidade maior ainda, que ele disse que faz 50 anos, e ele falou na Bélgica isso aqui, faz 50 anos que os espíritas sabem o que a ciência pretende hoje descobrir. É bom isso? É bom, mas não é o suficiente. Hoje nós espíritos, não adianta nós sabermos que, nós temos que entendermos como. Já passou o tempo da gente aceitar somente, passivamente. Nós temos que entender como que isto funciona. Para quê? Para eu fazer melhor. Para eu fazer melhor. Para que fazer melhor? Para servir o próximo. Para servir o próximo. Este é o grande foco. Que não adianta você saber mais para si. Isso chama-se egoísmo. Então nós temos que saber, aprender para partilhar. Para partilhar. É o princípio da caridade. Aliás, eu lembraria aqui um detalhe muito importante. Nós vamos passar já pelo universo, mas o nosso universo, o nosso, porque existe mais que um, o nosso, ele pauta-se por o seguinte: frequência, informação, conhecimento, sabedoria. No universo, tudo é frequência. Nós somos frequência, essa parede é frequência. Não há nada que não seja frequência. É esse raciocínio. Então nós temos que aprender a lidar com frequência. O nosso grau evolutivo é frequência. O mundo espiritual é frequência. Tudo é frequência, no mundo material e no mundo espiritual. Então nós podemos fazer uma reflexão que, se os fenômenos espirituais e os eventos quânticos, que é a origem, acontecem fora do espaço-tempo, isso já nos remete a uma zona de convergência entre o espiritismo e a física quântica. Não ela pelo todo, porque ela tem primados que para nós não interessa, mas temos que usar aqueles que nos interessam. Eu estudo a física quântica há 12 anos pelo menos. Como ela não é difícil, não é difícil, só que nós temos que reprogramar o nosso cérebro, e isso às vezes é complicado, porque nós temos que ver o mundo de forma diferente, e aí não é fácil. Mas quando nós desencarnarmos, nós vamos ter que encarar isso de um jeito ou de outro, porque o mundo lá será diferente, é outra coisa, Muito bem. Então, aqui nós já temos que, especialmente nós espíritas, nós não temos o direito de falar: o meu espírito, o nosso espírito. Isso não existe. Eu, espírito, estou no comando. Não existe eu, espírito, porque o corpo físico não tem a posse do espírito. O espírito tem um comando sobre o corpo para fazer experiência na matéria. E mais uma coisa: mesmo enquanto encarnado, nós continuamos habitando o mundo espiritual. Nós não saímos de lá. Então, quando nós desencarnarmos, o processo de desencarnação, nós não voltamos para casa. Nós nunca saímos de lá. Nós só estamos usando esse instrumento de trabalho para nos fazermos experiência na matéria. Quando vocês desencarnarem, vocês vão compreender isso com certeza, Alguns vão demorar um pouco mais, mas em média 14 dias após o desencarne a gente vai ter uma noção mais exata, E muita encrenca também, Muito bem. Então o espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos mundos de forma categórica a existência e a natureza do mundo espiritual. Vejam bem o que está dizendo aqui a Gênese, Kardec, na essência. É a nova ciência que vem revelar aos homens a existência e a natureza do mundo espiritual. E isso já nos leva a uma segunda reflexão que a doutrina nos orienta. O mundo espiritual é o primeiro, legítimo, único e eterno. O mundo material poderia existir, nunca ter existido, deixar de existir, sem alterar a essência do mundo espiritual. Então o que nós temos? Quem está no comando? O mundo espiritual. Nós somos só uma consequência do mundo espiritual. Um efeito local de uma causa não local. O mundo espiritual, nossa legítima e eterna casa. Nós nunca saímos de lá, mesmo quando estamos encarnados.
Este mundo local chama-se espaço-tempo. E veja como é interessante isso. Quando nós dormimos, e até quando cochilamos no sofá, quando nós acordamos, qual é a primeira pergunta? Que horas são? Por quê? Porque quando você cochila, dorme, você sai do espaço-tempo. Você desconecta com o tempo. Por isso que você acorda, você não tem ideia. Já acordou com vocês, já aconteceu com vocês de dormir? Você de repente, que horas são? Aperta no relógio, é meio-dia, é meia-noite e meia. Mas espera aí, faz meia hora só que eu dormi, eu achei que tinha passado a noite inteira. Porque o espírito está fora do espaço-tempo. Quando nós desconectamos da matéria, nós percebemos o mundo espiritual. A gente nem vai para lá, porque a gente já está. Que bom isso, né? Que bom isso, né? Nós somos muito mais do que pensamos que somos, né? Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que levar em conta algumas coisas que a Gênese, principalmente Kardec, nos orienta. 150 anos e o homem está totalmente atualizado. O Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo está impossibilitada de explicar certos fenômenos. Isso é exatamente o que está acontecendo, até a chegada da física quântica. Impossibilidade. Ao Espiritismo, sem a ciência, faltaria apoio e comprovação. Por isso que o Espiritismo tem que trabalhar a ciência sem jamais deixar de viver a busca religiosa. Nunca, nunca, nunca. Porque o Espiritismo, como conhecimento, só se completa pelos três juntos. Só os três juntos. Então, a religião é de extrema importância para a nossa alma, para a nossa busca espiritual, permanentemente. Mas estudar ciência não significa deixar de lado a busca, jamais. Nós estamos correndo atrás das respostas, porque nós fazemos perguntas ao tempo todo. E quem filosofa é o espírito, não é o homem nem a mulher. Quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar filosofando. Kant usou uma frase muito interessante: não se ensina filosofia, se ensina a filosofar. Veja o que ele disse. Muito bem. Lá no item 55 do capítulo 1 da Gênesis tem uma orientação muito interessante que eu traduzi aqui para ficar um pouco mais fácil. Que toda descoberta científica comprovada deve ser incorporada de imediato à prática doutrinária. Ao espiritismo. Prática doutrinária se chama espiritismo. Então, houve a descoberta, é comprovada, vamos ver de que forma nos ajuda a compreender melhor a nossa existência como espíritos que somos. Veja que desafio nós temos, né? Muito bem. Este aqui é o nosso universo. Ficou bonitinho isso aqui, né? Movimentando assim. Eu gosto de imagens que se movimentam. Esse aqui é o nosso universo, que não é o único. A ideia de multiverso já vem desde Einstein, né? É perfeitamente normal e natural. Mas daí nós temos um lembrete do Pires. Nós temos aqui um lembrete do Pires, que ele diz que a Gênese revelou a existência de um outro mundo. Um mundo que interpenetra o nosso. Veja bem o que ele está dizendo. Interpenetra o nosso. E com ele se confunde. O que ele está dizendo, assim, que o mundo espiritual não está no céu. Não está embaixo. Está no microcosmos. É onde trabalha a física quântica. Veja que interessante. A física quântica só trabalha o microcosmo, como nós vemos, né? Por isso que Jesus falou, o reino de Deus está dentro de você. Significa que não está lá, está para cá. E é bastante coerente essa informação. Aliás, eu não digo nem coerente, para mim é totalmente verdadeira, como nós vamos ver a seguir. Então vejam bem, este aqui é o nosso universo mapeado. Essa imagem feita em computador, mas com as pesquisas da NASA. Esse é o nosso universo mapeado. Nós já chegamos aqui, ó. Estamos aqui, ó, em termos de cosmologia. Sabemos que o nosso universo tem 13 bilhões de 800 milhões de anos, que o nosso planeta Terra tem 4 bilhões e meio, que o Sol tem 5 bilhões e que nós daqui aproximadamente 5 bilhões o planeta Terra irá desaparecer. Ele cumpriu a sua missão.
Isso não significa que nós não estaremos aqui. Portanto, vamos cuidar melhor do planeta, porque todas as consequências não agradáveis é nossa responsabilidade. Plantio é livre, a colheita é obrigatória. Então vamos cuidar melhor do planeta, que não estamos cuidando, né? Agora aqui, toda vez que falam em física quântica para o irmão Divaldo, ele diz, olha, questão 540, desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, tudo se encaixa na natureza, entenda-se, universo material e espiritual, que aqui ele está falando dos dois. O livro dos Espíritos nos traz questões assim que você diz, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Chegou a hora de nós sairmos dessa. É desafiador? É. Mas Deus confia em nós. Nos deu a oportunidade reencarnatória para a gente... A cabeça não é feita só para pôr chapéu. É para usar o cérebro, porque o pensamento é do espírito, nós sabemos disso. Mas o cérebro é o instrumento de trabalho. Então nós temos que rodar e mais rápido, porque nós estamos meio lerdo. Eu penso que nós estamos quase parando. O momento é de velocidade. Então vejam bem, hoje a ciência já diz o seguinte: se você quer entender tudo, mas tudo, só tem uma saída: entenda o átomo. Entenda o átomo. O dia que você entender o átomo, você vai saber tudo. É o que essa aqui, inclusive o espírito. Veja que interessante. Se nós não estudarmos o átomo, nós não vamos não entender o que é espírito no devido momento. Mas hoje, já para compreender tudo, se eu não entender o que é um átomo e o que ele faz, eu não navego. Vamos entender, procurar entender por que é isto. Mas no que se refere ao universo, tem um grande cientista que ele diz o seguinte: observadores participam a fim de tornar o universo consistente e organizado. Estou falando que a ciência está dizendo isso. Aí quando você pega este pensamento e você vai para a doutrina, até o livro dos Espíritos, o que diz lá? Questão 536b. Primeiro, Deus não age diretamente sobre a matéria. Opa, que interessante. Deus não age sobre a matéria? Não. Ele cria o universo, o mundo material, o mundo espiritual, que é chamado hálito divino, que nós vamos ver com mais detalhes adiante. Só que ele não age diretamente sobre a matéria. Puxa, mas se Deus não age sobre a matéria, quem age? Obviamente os espíritos puros, que o livro dos Espíritos deixa muito claro que aos espíritos puros, a missão deles é manter o universo harmônico e em ordem. Os espíritos puros comandam o universo no sentido maior. Quem são esses espíritos puros? Jesus é um deles, que é o responsável pelo nosso planeta, mas não é o único. Felizmente, né? Felizmente. Mas peraí, mas não é só eles. Quem mais participa dessa construção do universo? Todos os espíritos, cada um dentro do seu grau evolutivo. Nós estamos aqui construindo o universo, ocasionalmente encarnados na Terra. Prático isso, né? Eu acho, para mim, é totalmente compreensível, natural. O sonho de todos nós, intimamente como espíritos, é sair desse planeta e ir para um planeta mais evoluído. Mas para isso, temos que fazer a nossa evolução agora aqui, para chegarmos à condição de espíritos puros. A física quântica mostra exatamente isto, que nós espíritos, ocasionalmente encarnados, estamos moldando a matéria ao nosso redor. Outro detalhe: vocês acham que existe matéria no mundo espiritual? Existe átomo no mundo espiritual? Existe, sim. O princípio é o mesmo. Isso que nós vamos ver logo adiante. Então vejam bem, este universo é comandado pelos espíritos, nós, coordenado por espíritos puros, superiores, com grau evolutivo maior, né? Mas isto, eu estou procurando mostrar uma angulação um pouco mais ampla. Há 2.500 anos atrás, esse filósofo já percebeu isso. Lá na época que surgiu a teoria atômica, o universo se constitui pela ação da inteligência sobre a matéria. Veja que interessante. Então a matéria não é inteligente, o átomo não é inteligente. Eles aceitam comando
de nós, espíritos, encarnados ou não. Nós estamos no comando. Perceberam a importância que Deus dá a cada um de nós? Então, o livro dos Espíritos vai além. É preciso a união do Espírito com a matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. Tem a coerência da coisa? Como fecha? Eu hoje gostaria muito de desafiar vocês, a nós e a mim também, a nós pensarmos o novo. Sairmos da linha de conforto. Porque o planeta evoluiu, o universo está evoluindo e nós estamos evoluindo junto. Mas nós não evoluímos a contento se nós não sermos ágeis, não velozes, na velocidade de cada um, mas sempre avançando. Isto aqui coroa com uma frase que vários pensadores da humanidade, começando por Rumi, lá no século XII, alguém aí já deve conhecer Rumi, Papa Gregório Magno, Leon Denis, falando com palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa. O espírito dorme na pedra, respira nas plantas, movimenta-se nos animais e pensa no homem, aí já dotado do livre-arbítrio. Entenderam o que é? O que significa isso? A questão número 23 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou aos espíritos, mas o que é o espírito? A primeira resposta é o princípio inteligente do universo. Princípio inteligente. Puxa, agora começa a ganhar coerência. Então, nós espíritos começamos a agir depois de criados sem conhecimento, primeiramente como princípio inteligente, aprendendo a nos relacionar com a matéria, seja a pedra, seja a planta, seja o animal, porque nós não temos livre-arbítrio nesse período. Quando nós estamos prontos, aí nós nos manifestamos como seres inteligentes, conforme está na questão número 76, que Kardec voltou a perguntar para os espíritos. Mas o que é mesmo o espírito? É o ser inteligente do universo. Aí começa a ganhar coerência. Quer dizer, nós já não é que fomos pedra, nós estivemos comandando pedra. Aprendemos a respirar nas plantas, aprendemos a nos movimentar nos animais. E agora estamos nessa fase hominal. Lembrando que como homens, nós espíritos, só conseguimos encarnar no planeta há aproximadamente 250 mil anos atrás. Quando a gênese material estava pronto, que evoluiu para o homem de Neandertal, ou pode chamar de Homo sapiens também. Foi os primeiros espíritos que puderam encarnar já como homem, como ser inteligente. Muito bem? Então, quando nós perguntamos para a ciência, mas o que existe no universo? Estou falando aqui da ciência clássica. Ela nos diz o seguinte, que no universo, a ciência mesmo só conhece 5%, que eles chamam de átomos ou matérias. Ou matéria. O resto é energia escura e matéria escura. Que você pergunta ao cientista, mas o que é isso? A gente não sabe. Porque tem um efeito, a gente percebe que existe, mas a gente não sabe do que se trata. Esta é a verdade científica. Ou seja, a ciência ainda não tem resposta para o universo. Quando nós vamos para a doutrina e fazemos esta comparação, na questão número 27 do Livro dos Espíritos, tem uma resposta muito interessante, que ela diz assim, no universo existe Deus, Espírito, matéria e o fluido cósmico universal. Estão lembrados disso? Então, veja bem, até que a ciência não fale de Deus e de Espírito é compreensível, mas ela também não fala de fluido cósmico universal. Então, nos interessa, neste momento, tentarmos entender um pouco melhor o que os espíritos nos passaram há 150 anos atrás. Primeiro, eles dizem assim, olha, Deus é uma inteligência suprema, que está lá na questão número 1. O que é Deus, quando Kardec perguntou? A física quântica diz, olha, Deus, para a física quântica, é uma inteligência pervasiva. Quando diz inteligência suprema ou inteligência pervasiva, nós estamos falando da mesma coisa. É uma inteligência que está em tudo, em todos os lugares.
E nós não vamos falar de Deus, porque seria outro encontro, né? Mas podemos fazer uma reflexão. Existe um processo chamado leitura de Deus, ou seja, como nós homens tentamos compreender Deus no nosso limite de aprendizado. E aqui eu gosto muito de uma frase de Max Planck, que foi o pai da física quântica, quando ele disse assim: para o religioso, Deus está no início de todas as coisas. Para o cientista, está ao final de cada reflexão. Veja como é bonito isso, mostrando que o cientista não precisa ser ateu para ser um bom cientista. Ao contrário, se ele usar a religião, ele vai compreender mais. Einstein foi gênio nisso, quando ele disse que a religião sem a ciência é cega, a religião sem a ciência é cega, e a ciência sem a religião é aleijada, é manca, é incompleta. Bingo! Alertando a sociedade humana, gente, é só da união das duas que nós avançamos. Muito bem, na questão número 78, ele diz: olha, no momento vocês não estão prontos para entender o que é espírito. Aguarde um pouco. Eu penso que o próximo passo será esse. Mas qual é o passo de agora? Isso aqui nos interessa. Qual é o passo de agora? Fluido cósmico universal e matéria. O que é matéria e o que é o fluido cósmico universal? Porque agora chegou a hora de nós sabermos o que é isso e como funciona, para nós avançarmos. Não dá mais para esperar. O mundo da regeneração já começou. Muitos espíritos que estão desencarnando, que passaram pelo processo de desencarnação e que não evoluíram, os alvarás reencarnatórios não estão sendo renovados. Ou seja, não volta mais para o planeta. Sabiam que tem alvará reencarnatório? Se não tiver, você não volta aqui. Isso está acontecendo, né? Então vejam bem, a solidificação da matéria não passa de um estado transitório do fluido cósmico universal, que volta ao seu estado primitivo quando as condições de coesão cessarem. Ou seja, matéria na prática não existe. Existe uma coisa só, chamado fluido cósmico universal, que compõe o mundo material e o mundo espiritual. Entenderam a importância disso? A concepção disso? Hoje a ciência, desde Einstein, já avisa que não existe matéria. A matéria é uma ilusão. O que nós chamamos de real, não é real. Einstein foi até além, disse: olha, não esqueça, o materialismo vai acabar por falta de matéria, porque não existe matéria. Vamos ver com mais calma sobre isso mais adiante, né? O livro dos médiuns nos diz assim, que o fluido cósmico universal é o princípio elementar de todas as coisas. Eu incluiria em todas as coisas, inclusive o espírito. Não é a fonte da vida ou da inteligência, ele apenas anima a matéria. Não vamos esquecer que o fluido cósmico universal, o hálito divino, ele tem inúmeros subprodutos que nem nós conhecemos todos. Mas tem um muito interessante chamado fluido vital, princípio vital, energia vital. O nome aí também não tem muita importância. Mas, normalmente no livro dos Espíritos, ela trata como princípio vital e fluido vital. Isso é muito interessante para nós compreendermos. E vejam bem, no livro dos Espíritos, lá no finalzinho da questão 27, ela diz assim: este fluido é o agente que o Espírito utiliza, sem o qual a matéria estaria em estado de dispersão. Sem as condições que a força da gravidade lhe dá. Olha que interessante. O fluido cósmico universal não só formata a matéria, como estabelece a forma, a gravidade na essência. É o fluido cósmico universal que faz, sob nosso comando, dos espíritos puros e de nós. O que você pensa se já está formatando ao seu redor, inclusive neste momento. Pena que nós não enxergamos ainda o invisível, né? E até Einstein percebeu a existência do fluido cósmico universal, só que ele não entendeu nada. Ele disse: olha, tem aí no universo um éter que determina os eventos de matéria e energia, e registrou isso na sua teoria da relatividade.
Ele diz, ó, vou registrar, mas não sei do que se trata. O importante é o registro, porque ele percebeu já a existência do fluido cósmico universal. E aqui, quando nós vamos para a ciência, quem estuda a ciência, quem conhece aqui é o modelo padrão da ciência, a referência para os cientistas do que é possível raciocinar em termos científicos, que nós não vamos entrar em detalhe. Aqui um detalhe importante, isto sim nos interessa. O graviton seria a partícula que dá a orientação da força da gravidade, que ela funciona sim. As leis de Newton funcionam no macrocosmos. No micro, não. No macrocosmos ela funciona. Só que a gente sabe que ela funciona, ela tem leis estabelecidas. Você pergunta por que ela funciona, a ciência não sabe. Porque esse graviton ainda é uma partícula hipotética, que se deu um nome, como diz assim, funciona, tem regras, tem cálculo, tudo certinho. Só que por que funciona, a gente não sabe. Aquela história da maçã que Newton conta, né? É muito interessante porque a gente fala assim, não, que a maçã caiu do pé. Mas a maçã também atraiu a terra. Porque a força gravitacional dela é muito lenta. E a força da gravidade, na realidade, é uma força muito fraca, muito elementar. Que você coloca isso aqui, você com o dedo você levanta. É totalmente neutralizável. Ela só é muito forte quando ela pega a velocidade, né? Mas vejam bem, nem a força gravitacional nós não conseguimos ainda entender. Ela nem compõe o modelo padrão. Mas daí o irmão Divaldo faz um alerta para nós, já em 2008, há 7 anos atrás. Para nós começarmos a pensar que além das 4 forças da natureza, nós começarmos a pensar numa 5ª lei, a lei do fluido cósmico universal. Por que isso? Porque chegou a hora de nós sabermos o que é o perispírito, como ele funciona, e o fluido cósmico universal, como ele funciona. E sem a ajuda da ciência, nós não vamos conseguir. Então, quando Jesus caminhou sobre as águas, o que ele fez? Ele usou o fluido cósmico universal e neutralizou a força da gravidade. Isso ele está mostrando. O dia que vocês entenderem o que é o fluido cósmico universal e tem nível, grau evolutivo suficiente para comandar a matéria de acordo com a sua competência, você não fazer bobagem, em outras palavras, né? Você pode perfeitamente não só andar sobre as águas, você neutraliza a força da gravidade do jeito que você quiser. Por isso que ele disse, eu faço e vocês farão também, e até muito mais. Eu estou me preparando para isso, eu quero neutralizar a força da gravidade. Não sei quando vai ser, mas já estou caminhando nessa direção. E convido a todos vocês para nós seguirmos juntos. Para quê? Para servirmos melhor aos nossos irmãos. Sempre fazendo, sempre, mas nunca, sempre dá para fazer mais. Sempre dá para fazer mais. Sempre, tudo que nós fazemos, dá para fazer mais e melhor. O espírito tem que ter esse ímpeto evolutivo. Sempre mais, sempre mais. A velocidade do aprendizado é de cada um, né? Então, ainda deixo mais claro que o espírito, por exemplo, não ergue um móvel, alguma coisa. Ele penetra com a sua atmosfera fluídica e neutraliza o efeito da gravidade. Mais adiante, com certeza, nós vamos ter aviões, tudo que você não precisa de combustível, não precisa de nada. Você só com o pensamento, você dirige tudo. Nós vamos falar do pensamento um pouquinho adiante, né? Está indo bom assim para vocês? O ritmo está bom? O mínimo está compreensível? O meu desejo é dar um nó no cérebro de vocês. Espero conseguir isso, né? Então, vejam bem, eu faço aqui um pequeno parêntese, porque neste momento a nossa ótica é só a relação mais do espírito com o corpo físico, via perispírito. Mas não há como nós, pelo menos, fazermos uma menção à consciência, porque a física quântica, ela trabalha no limite da consciência. A física quântica ainda tem dificuldade para aceitar a ideia de espíritos. Ela trava um pouco. E para ela tudo é consciência. Eu não concordo com isso. Estudo a física quântica, a consciência para mim é isto aqui. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, ela tem dados, tem informações. Certo? Segundo,
é um guia seguro. Então, ela rege a nossa caminhada. Ela rege a nossa caminhada, a consciência. Você sabe que a lei de Deus está nas questões 614 a 892 do Livro dos Espíritos, que todo espírito devia saber de cor. Ajuda quando encarnado e quando desencarnado. É muito importante isso, né? Um cientista vem e nos diz isso aqui, ó. A consciência é um subproduto do espírito que entra na matéria densa. Bingo. Um cientista dizer isso? Não acredito que ele seja espírita, mas a visão, né? E veja bem o que diz aqui Emmanuel. Já há algum tempo, Bohr, Planck e Einstein são origem de novas e grandiosas concepções. O veículo carnal, o corpo físico, não é mais que um turbilhão eletrônico, uma montanha de átomos regidos pela consciência. Perceberam o que nós estamos falando? Perceberam como nós temos o comando sobre os átomos do nosso corpo? E o nosso irmão, querido irmão Décio Iando, ele diz assim, já há algum tempo ele falou isso: a próxima fronteira da ciência é a investigação do perispírito, pois o espírito passou a ser uma hipótese científica válida. Então nós estamos exatamente nessa fase agora, investigação do perispírito. Alguns espíritos especiais, preparados, já estão encarnados para nos ajudar nessa tarefa. Esperamos instalar essa mentalidade para a gente entrar agora na compreensão do perispírito e, por extensão, do fluido cósmico universal. E olha, o Livro dos Médiuns nos alerta já há algum tempo, né? No conhecimento do perispírito, a chave para inúmeros problemas até hoje insolúveis. Isso, inclusive, no que se refere à saúde, no que se refere à mediunidade ou produtos mediúnicos, como queira. Então, nós temos que entender o que é o perispírito, como é que ele funciona, né? Chegou a hora, né? E olha, o nosso padrinho da Associação Médica, o perispírito intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, e por ele o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos. Veja o que ele está dizendo. A medicina, que considera só o corpo físico, a matéria ponderável, se priva de uma causa, de fatos, de uma causa incessante de ação. Porque nós trabalhamos só o corpo físico, é uma visão completamente limitada do que efetivamente nós temos como conceito de saúde ou de doença. Esta mentalidade está chegando. O Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, já está praticando a medicina integrativa, que é uma nova medicina que vem aí, em que trata de todos os componentes do homem como unidade complexa. E ainda aqui, ele lembra que o espírito é causa de todas as imperfeições. A doença é causa de todas as imperfeições do espírito. Isso é totalmente verdadeiro, né? Então, vamos sempre lembrar que o perispírito é o veículo do pensamento que transmite o movimento a diversas partes do corpo. Ele transmite, mas também volta para o espírito as informações que ele coleta na matéria. Ou seja, ele faz comando, faz experiência e recolhe o que vem de volta. Inclusive as experiências com os outros, né? A doutora Evênia, que é uma grande espírita, ela já diz que alguns cientistas começam a perceber que tem fatores não locais interferindo nos locais, que nós precisamos levar isso em conta. E a evolução em dois mundos, André Luiz nos diz assim, que a alma é direção, o corpo é movimento, é obediência. Ou seja, quem está no comando é sempre o espírito. Nós temos que ter noção disso, porque as bobagens começam por maus pensamentos, né? E por isso que a física quântica aceita que o livre-arbítrio é do espírito, porque é ele quem pensa, sente, ama, escolhe a realidade. Veja a profundidade desta frase, desta colocação. É ele que pensa, não é o cérebro, que ele sente, ama e escolhe a realidade. E a pergunta é, como? Como é que o espírito escolhe? A física quântica deixa isso muito claro.
Nós escolhemos a realidade. Tudo que está ao nosso redor é fruto do nosso pensamento não local, por comando através do cérebro. Entenderam? É maluco isso, né? Mas é o nosso mundo, material e espiritual, né? Aqui, no que se refere a amar, o livro do Espírito deixa bem claro que quem ama é o espírito e não o corpo físico. O amor é eterno, sempre. O amor verdadeiro. O amor que não é verdadeiro não se chama amor, se chama paixão. Você pode ter paixão, mas a paixão é do tempo, é uma coisa efêmera. O amor é da eternidade, a maior força do universo. Compreenderam? À medida que o espírito começa a ter esta noção, as coisas ficam mais claras. Então, hoje a física quântica já consegue oferecer algumas condições de nós entendermos como o espírito, através do seu pensamento e vontade, age sobre o perispírito oriundo do fluido cósmico universal. Esta é a chave do avanço do nosso grau evolutivo como espíritos que somos. Cada um no seu patamar evolutivo, mas dá para acelerar agora. Lembre da questão 169, que cada um pode na sua velocidade. Eu sou meio rapidinho, eu gosto de andar depressa. Eu devo ter se atrasado aí para trás e agora estou tentando botar em dia a estrada, né? O senhor não é daqui. Não, mas muda. Cascavel nos últimos anos deu um salto de qualidade. Cascavel do planeta. Não, mas a responsabilidade é nossa. Vamos lá, o Brasil está aqui para isso. Pátria do Evangelho, coração do mundo, né? Tá. Vamos lá. Então a mecânica quântica, ela explica o conjunto de leis que comanda o universo. Porque o macrocosmo é uma grande ilusão. O verdadeiro é o microcosmos. O microcosmos formata o macro. Sem o micro não existe macro. Sem o macro não tem nada a ver com o micro no sentido de comandar. Quem comanda o macro é o micro. Entenderam? A gente já vai entender o que é microcosmos e o que é macrocosmos. Então, o que acontece, é isso que eu estou trazendo para os irmãos, que a física quântica é uma nova forma de pensar, uma nova forma de ver o mundo. E traz uma revisão radical da ciência clássica. Não tira o valor da ciência clássica, não é isto. Ela traz uma ampliação de visão. Por quê? Porque ela trabalha o não visível, o não local. Aonde que a doutrina espírita trabalha. Entendendo? Por isso que ela está nos ajudando, vai nos ajudar muito a avançarmos. E eu costumo dizer, essa é uma concepção minha, que os fenômenos espirituais e os eventos quânticos, todos eles acontecem fora do espaço. Que para a física quântica ela trabalha fora do espaço-tempo. Ou seja, outras dimensões. Aqui está a chave, porque ela pode nos ajudar e está nos ajudando já a compreendermos mais coisas. Vejam bem, depois de Einstein e da física quântica, matéria não existe, só existe uma coisa chamada energia. O que é energia? Fluido cósmico universal. E Einstein deixou muito claro. Ele cunhou uma frase que eu acho extremamente inteligente, aliás, nada incomum em Einstein, né? Ele disse assim: estivemos completamente equivocados daquilo que chamamos de matéria. É a energia que baixou a sua frequência até se tornar perceptível aos nossos sentidos. Veja o que esse homem disse há tantos anos atrás. A ciência moderna hoje diz, olha, a matéria não existe. E isso não é de agora. Heráclito, lembra do Heráclito? Aquele de ninguém se banha no mesmo rio? Lá, 2000 e tantos anos atrás, ele disse assim: tudo que é fixo é ilusório. Veja o que esse homem disse. Tudo fixo é ilusório. Para a gente refletir hoje, né? Então vejam bem, isto aqui é este espaço aqui. Eu peguei ambientes frequenciais. Aqui nós estamos falando de ciência pura clássica, né? Então, 10 menos 0 é isto aqui, que eu estou vendo aqui, a distância de 1 metro aproximadamente. Depois eu vou fluindo para dentro do átomo, ou dentro do microcosmos, né? Em que nós vamos
aumentando a frequência no sentido de microcosmos, até chega em 10-9, nós encontramos já os blocos cromossômicos. Isso via microscópios eletrônicos, obviamente. Isso não é visível assim, a olho nu. Nós temos aparelhagens eletrônicas que medem isso. A física quântica trabalha no sentido de medição de frequência eletronicamente, microscópios eletrônicos. Aí a física quântica já entra aqui. Quando trata-se de nuvem de elétrons e elétrons no campo de átomos, daí só a física clássica, a física quântica que consegue explicar como se movimenta. E o mais interessante disto, que Niels Bohr, em 1913, ele criou a dualidade onda-partícula. O que é dualidade onda-partícula? Que o elétron, ele se manifesta como onda e como partícula. Primeiro como onda. Como ele diz assim, olha, eu sou um elétron. Enquanto você não mandar fazer nada, eu fico aqui te esperando. Eu sou uma onda de possibilidades. Quando você, espírito, mandar eu se manifestar, me posicionar como partícula, eu faço isso. A hora que você não quiser mais, eu volto a ser onda, fico em onda de potencialidade. Isso é dualidade onda-partícula. Tão simples, né? É assim que funciona a dualidade onda-partícula. É assim que vocês formatam o seu corpo para a saúde e para a doença. Assim que vocês formatam tudo que está ao seu redor. Posicionamento de elétrons. Nós fazemos esse tempo integral. Eu vou explicar depois em relação ao corpo físico, né? Está indo bem o ritmo assim para vocês? Está tranquilo? Não vamos aprender tudo hoje, nem eu sei também. Mas temos aí um começo, né? Ah, beleza, olha aí. Vamos lá. Então vejam bem. Por que para aqui no núcleo atômico em 10-16? Barreira tecnológica. Porque a nossa ciência, os microscópios eletrônicos chegam nesse limite, não há como medir. Está se esperando o computador quântico, que já está em teste. Quando chegar o computador quântico, que ele vai trabalhar o princípio da incerteza, que eu não vou entrar aqui para não complicar, nós vamos avançar. Mas vamos avançar para onde? Porque aqui eu já estou falando dos quarks, núcleo atômico. Nós vamos avançar para aqui, ó, chamada distância de Planck, que fica em 10⁻⁻33. Então nós temos que sair de 10-16 a 10-33. Quando nós chegarmos ali, nós vamos compreender tudo, inclusive o mundo espiritual. Inclusive o mundo espiritual. Veja onde é que nós estamos chegando. Vai se abrir a cortina, fecha com o mundo de regeneração. Essa mudança total na forma dos espíritos estarem neste planeta. Já começou. Já começou. O que está acontecendo com o pensamento dos espíritos que estão aqui é sensacional. Vocês já viram aí que saiu uma pesquisa agora que eles conseguiram, cientista, que um paraplégico movimentasse com as ondas, com a forma do pensamento, ligaram elétrodos aqui, diretamente na perna e fizeram a pessoa andar só com a força do pensamento. Mas isso é café pequeno, isso é só o começo. A NASA já está trabalhando, pilotos, aeronautas, né? Para 4 juntos comandarem as naves espaciais só pela força do pensamento. Com uma vantagem, você pode fazer isso enquanto está dormindo. Porque você, quando dorme, você continua pensando, porque quem pensa é o espírito. O corpo físico é um detalhe técnico temporário, né? Entenderam? Vê onde é que nós estamos chegando? Que bonito isso, né? Eu me encanta essa, né? Então vejam bem, por que nós estamos travados ou com alguma dificuldade? Porque Emmanuel já avisaram que André Luiz trouxe assim, que nós precisamos estudar a mediunidade, nós estudamos a mediunidade da terra para o céu, olhando para cima, enquanto que nós devemos olhar do céu para a terra, ou seja, raciocinarmos como espíritos. Ele usou a figura céu,
Interno porque na época era o possível, né? Ou seja, nós trabalharmos a mediunidade, as casas espíritas olhando do mundo espiritual para o mundo material. Eu, espírito, estou no mundo espiritual, eu não vou me compreender se eu não usar a causação descendente. Ou seja, o estudo da mediunidade saindo do espírito para a matéria, que é o princípio da mediunidade, que precisa naturalmente da concordância do espírito encarnado, né? E olha, Dr. Bezerra falou que a névoa da matéria empana o discernimento, nós ficamos travados. Só para vocês terem uma ideia, como nós precisamos mudar a forma de estudar, de compreender. A física quântica dá uma informação de pesquisa científica que chega no nosso cérebro por segundo 420 bilhões de informações. É brincadeira? 420 bilhões de informações. O nosso cérebro tem capacidade de processar só 2.000. E me dá uma vontade de ficar desencarnado para compreender esses 420 bilhões, né? Mas tem que cumprir a lei natural, o tempo que eu tenho que ficar aqui. Mas eu quero avançar, eu quero conhecer esses 420 bilhões. De certa forma, René Descartes, já seu tempo, já disse assim: eu toco tudo que eu sei pelo que eu não sei, porque é muito maior do que eu sei. E eu preciso avançar, eu preciso conhecer mais. Né? Mas se nós estudarmos ciência aqui, ciência sem deixar a religião de lado, na questão 898 faz um alerta interessante, que nós evoluiremos muito rapidamente quando estivermos desencarnados. Vamos avançar muito rapidamente, porque a ciência nos ajuda com as respostas e nos dá um grau evolutivo maior. E este grande cientista do humano, médium de primeira linha, ele disse que a ciência, o dia que não estudar os fenômenos não físicos, ela irá progredir uma década em mais que toda a sua existência. Essa ciência já vem alertando, e esse foi um dos grandes cientistas, né? Então, a ressurreição de Lázaro, para nós compreendermos, primeiro, Jesus não fez um milagre, nós chamamos de milagre, mas na realidade foi cura. Como que ele curou? Ele recompôs o fluido vital de Lázaro. Isso está na Gênesis muito claro, que ela diz assim que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo, mas a morte do corpo é que causa a partida do espírito. Enquanto tiver um fio do fluido vital, o corpo pode voltar à vida, sim, se recompor. Jesus nada mais fez o que nós fazemos dentro da casa espírita, o passe, recompõe fluido vital. Nada anormal. Entende? É um processo simples, por isso que Jesus falou, vocês podem fazer também. Nós estamos fazendo, só que de repente às vezes não se percebeu como. Isso é o que interessa, né? Por isso que diz aqui que a vontade é um atributo do espírito, encarnado ou desencarnado, e que você pode perfeitamente curar até pela imposição de mãos. Perceberam? Se vocês estiverem com dor de cabeça e fizerem um giro aqui, você neutraliza o efeito da dor de cabeça. Várias dores, você não resolve a causa. Mas você não precisa nem tomar um comprimido. Só com o giro da mão, você recompõe sua frequência atômica. E é isso que está no Livro dos Espíritos, na questão 424. Sim, enquanto tiver um fio de fluido vital, o corpo pode voltar à vida. Só precisa que alguém ajude. Jesus só fez isso. Tanto é que Jesus nunca disse em momento algum que ele fez milagre e nem que salvou ninguém. Ele sempre disse, a tua fé te salvou. E neste caso aqui, desatai-o e deixa ir. Foi o que ele falou, porque ele estava vivo. Talvez era uma catalepsia? Provavelmente sim. Exatamente, né? Então, assim a física quântica já provou que nós somos energia. Basicamente, tudo é energia, né? E a menor partícula é um átomo. É isso que nós temos que entender. Eu já vou explicar até um pouquinho melhor. E o conjunto de células, tudo é feito de átomos. Então, vivemos num universo que os nossos corpos são feitos a partir de vibração de energia que emanamos constantemente. Nós somos energia pura. Aliás, tudo é energia, inclusive o nosso corpo físico, né? Então, agora vamos para o lado prático. Cada célula do nosso corpo tem 100 trilhões de átomos. Cada célula.
100 trilhões de átomos. Por isso que a célula, antes de ser célula, ela é átomo. E o comando do Espírito é no átomo, e não na célula. A gente lê pela célula, é natural que seja. Mas o comando é atômico. Vamos tentar entender como faz. O nosso corpo físico tem, em média, 70 trilhões de células. Certo? Isso leva assim que o nosso corpo físico tem 7 octilhões de átomos. Nós somos uma usina atômica. Emanamos energia o tempo todo, né? E importante, todos tendo frequência. Nós somos frequência pura. Espírito mais evoluído, frequência mais alta. Energia de maior frequência. Menos evoluído, menor frequência. Por isso que a luz que nós emanamos é compatível com essa nossa frequência, na parte física, inclusive. Quando o espírito não sabe fazer comando na matéria, o que ele gera? Desequilíbrio, doenças. Ele tira os elétrons da sua frequência, que a gente lê como célula, como câncer, etc. Tudo é comando atômico, porque aqui, cada célula, antes de ser célula, é átomo. Todo o universo é átomo. Para vocês terem ideia, o universo, o nascimento, o Big Bang, ele começou com 4 átomos. O primeiro dele, hidrogênio, que é a base do universo. Depois apareceu o hélio. Depois o carbono e depois o lítio. Os 4 elementos básicos do universo. E depois, o grande universo, o nosso corpo físico, tudo que nós estamos vendo é química pura. Casamento de átomos entrelaçados. Prático isso, né? Fica fácil, né? Então, o veículo carnal nada mais é que um turbilhão eletrônico regido pela consciência. Emmanuel já disse isso há muito tempo para nós. Só que talvez chegue a hora de nós tomarmos consciência. Então, quando nós temos pensamento negativo, nós geramos desequilíbrio energético. O seu pensamento negativo é seu pior inimigo, que é você, o inimigo de você mesmo. Câncer, tudo tem origem nisso aí. O desequilíbrio não só físico, mental e espiritual também. Então, quando você aprende a modificar as órbitas do elétron, aí você começa a administrar. Quando você não sabe, você tem aí a base das doenças, é desequilíbrio atômico, tá? Que nós lemos como célula, né? E a cura é no momento que você tem pensamentos positivos. Hoje a medicina moderna já está dizendo assim, que a meditação ajuda você a recompor. Você vê o mundo de forma diferente, a meditação, a acupuntura ajuda em pontos específicos. Tanto é que hoje não se usa mais terapias alternativas. Se usa o nome correto, hoje é terapias complementares. Todas elas se somam, cada uma complementando a outra. E não só a medicina materialista. A acupuntura pode ajudar pós-cirúrgico, a meditação, a oração. Tudo isso se soma, né? Já estamos indo mais para o final aqui, né? Então, esse pensamento, tudo ele fica em frequências entrelaçadas. Eu não vou entrar aqui nesse conceito, porque não é tão importante neste momento. Isso aqui é um átomo. Eu desenhei um átomo para ficar mais prático. Então ele tem órbitas ao seu redor, o núcleo atômico, aqui que não vamos entrar em detalhe. O elétron gira ao redor do núcleo a 960 km por segundo. Esta é a velocidade de um elétron. Ou seja, um elétron para rodar a Terra, a cada segundo ele roda 7,5 vezes. Fora do espaço-tempo, que obviamente nós não percebemos. A Terra também é átomos. Tudo é átomos, né? Então vejam bem, o que nós temos aqui, ó. Isso aqui, essa montagem eu fiz pautada no Mecanismos da Mediunidade, que explica melhor que muito livro científico. Então ele segue órbitas pré-estabelecidas. E aqui sim, é preciso a união do espírito com a matéria para que a inteligência se manifeste. Quem está no comando do átomo? Nós, espíritos. De forma compatível com o nosso grau evolutivo. Compreendendo? Então, e o pensamento é força eletromagnética. Não esquecem disso. Isso é muito importante. Então nós, através do pensamento, nós jogamos os nossos átomos para fora do núcleo atômico, perdendo energia.
Quando nós trabalhamos demais, nós cansamos, esses átomos estão saindo, está desordenando o seu corpo. Por isso que quem trabalha demais, descontrolado, vai ter doença. Ele se desequilibra. Começa pelo cansaço, pelo estresse, lá vem o câncer, lá vem a depressão, etc, etc, etc. Por causa disso aqui, ó. Esse é o mecanismo. Tá? Agora, quando você pensa positivo, significa êxtase, oração, silêncio, acreditar em Deus, evolução, você faz isto aqui, pensamento positivo. A partir daí você começa a recompor todo o seu corpo, evitando doença, evitando desequilíbrio. Nós somos donos de nós mesmos, médium de nós mesmos, podemos dizer. Né? Então vejam bem, aqui uma questão que é chave para nós. O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. Veja a importância disso aqui. Só tem um detalhe assim, que eu vim aprender agora recentemente. Nós temos o pensamento e a vontade, que é uma característica do espírito. Mas tem algo que é mais forte que o pensamento. Sabiam? O sentimento. Que quem sente é o espírito. E o sentimento comanda o pensamento. Então cuidado com os sentimentos. Aí o amor é um deles, o principal. Então, o seu comportamento será definido pelos seus sentimentos, que você aprendeu em N e N reencarnações. Tá bem? Exatamente. Você é o que você pensa que é, comandado pelos seus sentimentos. Sentimentos somados de todas as suas experiências reencarnatórias. Inclusive como animal, como flor e como pedra. Tudo isso foi experiência, né? Então vejam bem, a causação descendente faz isso aqui. Estamos indo já para o final. A causação descendente, o espírito faz o comando na matéria, que chega ao cérebro, que nada mais é que uma subestação do espírito, um ponto de comando, e que daí então atua sobre os órgãos. Perceberam? Isso faz essa vinculação a nível atômico. E naturalmente ele colhe as informações que sobem para o espírito, a experiência que ele teve na matéria. Compreenderam? É assim que nós fazemos. Estamos fazendo isso agora. Estamos colhendo informações e levando para a nossa consciência. Né? Que é natural quando construímos o conhecimento do Espírito. Você, quando recebe uma informação nova, você pode aceitar, pode rejeitar, pode alterar e pode agregar. Porque o conhecimento é do Espírito. Ele que constrói seu grau evolutivo. E nós voltamos a dizer que o perispírito é o veículo do pensamento, portanto repercute no espírito as sensações produzidas por agentes externos. Por isso que a gente trabalha na causação descendente e causação ascendente, fazendo experiência na matéria. Ok? Ação, reação, modificação. E assim nós vamos seguindo sempre em frente. E se quem pensa é o espírito e não o cérebro, então o pensamento situa-se fora do espaço-tempo. Quando perguntaram para Einstein assim, escuta, como é que essa tal teoria da relatividade, como é que... Mas faz o seguinte, não vamos complicar. Explica de termo fácil. Não, é muito fácil. Você faz o seguinte, quando uma pessoa, um homem, um rapaz, fica 2 horas com a sua namorada, parece 2 minutos, porque o grau de interesse é alto. Mas você experimenta botar sua mão numa chapa quente por 2 minutos, parecem 2 horas, porque eu não tenho nenhum interesse de queimar minha mão. Isso é relatividade. O espaço-tempo, o tempo funciona de forma diferente. Isso na fila de banco, que hoje já, felizmente, reduziu. Mas qualquer fila, você fica na fila, se você ficar pensando que a fila está demorando, ela vai demorar mais. Se você pegar um livro, ou fechar os olhos e fazer meditação, de repente chegou a tua vez. Que você sai do espaço-tempo. Entenderam? A doutora Marlene já alertou a gente há muito tempo também, que o pensamento são ondas eletromagnéticas com velocidade superior, obedecendo às leis da física quântica. Então, o cérebro é somente uma cabine de manifestação dos espíritos. Pensamento negativo, acontece isso aqui, ó, desequilíbrio energético. Câncer, doença, depressão, etc, etc, etc. Más escolhas. Pensamento positivo, você desvia para o azul. Aí você
melhora a tua condição de saúde e de tudo. A água fluidificada funciona exatamente assim. Quando coloca-se a mão, naturalmente, estamos falando de água fluidificada, acompanhada por um espírito desencarnado, você quando imposta a sua mão, você altera a estrutura atômica da água, que são o oxigênio e hidrogênio que está presente. O que significa alterar a estrutura atômica da água? Você coloca as mãos, você pega os elétrons daqueles átomos que estão presentes e joga para o núcleo do centro atômico. Com isso, você faz desvio para azul, você energiza a água. Entenderam? Que ela se mantém por um bom tempo energizada. Se não for usada, ela vai desenergizando, porque não tem mais a presença da força magnética do espírito. Agora tem o seguinte, por isso que o espírita, quando vai trabalhar na casa espírita, ele não deve comer carne, se possível nem naquele dia fazer sexo, não deve pensar besteira, não deve tomar álcool, porque se ele fizer tudo isso, ele vai desenergizar a água. Em vez de ele melhorar a água, ele estraga. Entenderam? Então, por isso que o médium tem que tomar cuidado com a sua alimentação, várias coisas, porque senão ele, em vez de ajudar, ele atrapalha. Por isso que, quando você tem reunião mediúnica, muitos médiuns são apagados para não atrapalhar, dormem. Né? Então, isso aqui é um processo que a física quântica, isso que eu falei, é exatamente isso que acontece, que a física quântica explica, quando você faz movimentação atômica, ou seja, você muda a órbita dos elétricos, né? E isso transforma a água em água fluidificada. A mesma coisa, eu peguei 2 casos assim mais comuns para nós, fica um pouco mais fácil. O passe espírita. O espírito não age de outro modo. Sua ação fluídica se transmite perispírito a perispírito e deste é o corpo material. Entende? É aqui que acontece o processo mediúnico. A conexão é via pensamento através do perispírito de ambos, né? Com o consentimento de ambos, né? Então, a transfusão de sangue representa uma renovação das forças psíquicas, físicas. O passe é a transfusão de energias psíquicas. Você aumenta a frequência do perispírito e do corpo físico do assistido. Então, é assim que se faz, que a física quântica explica um pouquinho melhor. E o resultado dessa ação é a melhora da frequência energética, que perdura mais ou menos no máximo por 30 dias. Se a pessoa não recompor seu pensamento, é melhor voltar para a casa espírita. Existe uma figura chamada do Papa Passe, né? Quando tiver uma casa espírita, ele entra e toma passe, né? Mas ele não pensou que ele podia mudar seu comportamento e não ficar dependendo só do passe, né? Como caridade, vamos fazer sempre. Puxa, se você não está disposto a mudar, aí não há muito o que te ajudar. Você ajuda por períodos, né? Então, hoje nós podemos dizer que uma nova medicina está surgindo. Uma medicina que abraça a espiritualidade e a consciência tão enfaticamente quanto a medicina, que podemos dizer atual, descartou. Isso é muito válido para os profissionais de saúde. Vê o homem não só como um corpo físico, como uma unidade complexa, físico, mental, social e espiritual. Esse é o conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Estamos terminando. E o médico quântico, ele leva em conta alguns parâmetros da física quântica para ele atender esse processo. Aquilo que já nós falamos, a não localidade, causação descendente, a hierarquia entrelaçada e o salto quântico. E a cura se faz pela causação descendente, que você, espírito, tem o poder de saúde e doença do seu corpo físico, podendo até ajudar o próximo a recompor. Então a doença, a origem está no espírito, no nosso acerto em escolhas e nosso erro em escolhas, né? E para finalizar, Kardec lembrou lá o seu tempo, quando se diz que um médico cura seu paciente com boas palavras, isso é verdadeiro, sim, porque o pensamento benfazejo, né, positivo, traz fluidos reparadores que atuam tanto na parte física como na parte não física, né? E hoje
Eu gosto muito, para finalizar, essa frase de um escritor norte-americano, chamado Marden, um gênio. Ele diz assim: os médicos mais notórios são aqueles que conseguem incluir fé e esperança na receita dos seus pacientes. É isso aí. Muito obrigado, viu?